Olá, meu nome é Rodrigo, sou professor de Química aqui do curso Anglo e eu estou aqui para conversar com vocês, aula 9, né? Título da aula, sais, nomenclatura, formulação e propriedades. A palavra sal, ela aparece no seu curso, no setor C, logo na primeira aula, quando você começa a estudar as soluções eletrolíticas, né? Então, uma solução salina, ela é uma solução condutora de corrente. Esse assunto, esse nome, também surge de novo nas aulas 6 e 7, nas aulas de neutralização. Nessa aula, você viu que o motor, né, da reação de neutralização é a formação de água, porém, você tem lá, né, o que sobra, que é o sal. E nessa aula de neutralização, você viu a formulação de sais e também a nomenclatura. Na aula 9, ela é uma aula dedicada a sais, né? E o que nós vamos ver nessa aula e quais são os objetivos dela? Você tem que terminar a aula sabendo fazer o quê? Saber dar nome a partir de uma fórmula, ou vice-versa, né? Escrever a fórmula a partir do nome, conhecer as características gerais e as propriedades de alguns sais. Sendo assim, como tem muito sal que a gente vai ver, algumas aplicações, é uma aula que exige bastante memorização. Então é importante você ir registrando as informações, montar uma fichinha, para que mais para frente você retome essa fichinha. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar rapidamente definindo o sal. Não precisa anotar a definição, eu só vou falar para a gente ter uma ideia. Sal, de acordo com a Arrhenius, é toda substância que em água libera pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Essa é a definição de sal. Características gerais. Todo sal é um composto iônico. Se é um composto iônico, ele vai ter, na sua formulação, cátion e ânion. Lembrando da aula de neutralização. Você viu na neutralização que o cátion do sal ele é proveniente da base e o ânion proveniente do ácido. Então, se você tem dificuldade para formular ânion ou dar nome para ânion, minha sugestão é parar a aula agora. Você para agora onde você está. Pega a sua apostila na aula 4, que é a aula de ionização de ácidos e nomenclatura de ânions. Dá uma lida nessa aula, aí você volta com play. Porque assim você vai ter um aproveitamento melhor. Então, voltando para cá, o sal, então, é um composto iônico. Ele tem um cátion, vamos colocar aqui, proveniente de uma base. Um ânion, proveniente de um ácido. O fato do sal ser iônico, ele tem características de compostos iônicos. E quais são elas? Sólidos a 25 graus Celsius em ATM, ou seja, sólidos nas condições ambiente. Alta temperatura de fusão, alta temperatura de ebulição. É muito difícil você derreter um sal, só para você ter uma ideia, o cloreto de sódio tem uma temperatura de fusão em torno de 800 graus Celsius. Ebulição, 1400 graus Celsius, em torno disso. São bons condutores elétricos em quais situações? Em duas situações. No estado líquido, ou seja, derretido, fundido, ou em solução aquosa. Solução aquosa. O que é legal você lembrar, isso você viu na primeira aula do curso. Sal é um composto iônico. Composto iônico que dissolve em água, em solução ele fica dissociado. Então, vamos representar a dissociação iônica de dois sais. Então, vou pegar aqui, KCl, sólido a temperatura ambiente, é o cloreto de potássio. Jogar esse composto em água, ele é um sal solúvel. Ao cair em água, ele vai dissolver e vai dissociar. Vai ter a separação dos íons. K mais aquoso, mais Cl menos aquoso. Então,
um potássio, um cloreto, um cloreto. Essa é a dissociação iônica do cloreto de potássio. Vamos pegar um outro? Sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio ele é um sal utilizado no tratamento de água. Então está aqui, sólido à temperatura ambiente, ele também é um sal solúvel. Quando ele cai em água, ele dissolve e dissocia, ocorre a separação dos íons, gerando o quê? Alumínio, 3+, a carga do alumínio ela é fixa, aquoso, mais SO4 2-, que é o sulfato, aquoso. Balanceando a equação, 2 alumínios, 3 sulfatos, 3 sulfatos. Então, o que eu acabei de representar aqui é a dissociação iônica de dois sais. Tudo bem? Agora, nessa segunda parte da aula, o foco vai ser, eu vou apresentar alguns sais importantes, o nome desses sais, a gente vai formular e dar algumas características. Tá? Então essa é a segunda parte da aula. Aí por fim eu vou comentar um pouco da tarefa e dos exercícios. Bom, então vamos lá. Cloreto de sódio, esse daqui é o clássico, é o conhecido de todo mundo, é o NaCl. Nem vou parar muito para pensar, nem discutir, NaCl. Qual é a principal fonte de NaCl aqui no Brasil? A principal fonte é água do mar. Então, ele é obtido por cristalização fracionada da água do mar. Você represa a água do mar, a água evapora, e aí você tem a cristalização, né, fracionada de alguns sais, e numa das cristalizações você tem a obtenção do cloreto de sódio. Ele é o principal componente do sal de cozinha. Então, principal componente do sal de cozinha. Ótimo. Outra informação importante dele. Ele é o sal encontrado no soro, soro fisiológico. Soro caseiro também, né? Como é que faz soro caseiro? Você coloca açúcar e coloca sal. Mas o soro fisiológico ele é uma solução, 0,9% de cloreto de sódio. Ele também é o sal utilizado na conservação de carne. Então, conservação de alimentos. A salga, né? A salga da carne, né? O bacalhau. Você salga a carne, ela se conserva mais. Então, essas são algumas informações importantes a respeito do cloreto de sódio. E o nitrato de sódio? Bom, vamos montar a fórmula primeiro? Então, vamos lá. Sódio. Na, família 1, mais 1. Todo cátion da família 1 tem carga mais 1, isso é fixo. Nitrato. Bom, o nitrato é um ânion que termina em ato. Logo, ele é proveniente de um ácido que termina em ico. Ele é proveniente do ácido nítrico. Ácido nítrico que tem fórmula HNO3. O nitrato é só você arrancar o H. Então, tira um H. O que sobra? Lembra que cada hidrogênio que sai deixa uma carga negativa no ânion. Então, saiu um H. NO3 menos, esse é o nitrato de sódio. Um detalhe importante, composto iônico. Todo composto iônico, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Nesse caso, uma carga positiva, uma carga negativa, o composto está neutro, essa é a fórmula do nitrato de sódio. Esse sal, ele é conhecido como salitre. Salitre. Ele é usado na produção de explosivos e fertilizantes. Fertilizantes. A pólvora, né? A pólvora negra, ela tem o quê? Ela tem salitre, carvão e enxofre, tá? Esse sal, ele é obtido de mina, é o salitre do Chile. A mina é uma importante, o Chile é uma importante, ou foi, agora já não sei direito, mas ele foi um importante país exportador do NaNO3, mas ele também pode ser obtido por neutralização. Neutralização de qual ácido e qual base?
Neutralização, bom, a base que tem o sódio, o hidróxido de sódio, e o ácido que tem o nitrato, que é o ácido nítrico. Então, se você juntar ácido nítrico com hidróxido de sódio, você obtém o nitrato de sódio, tá? Outro sal aqui, esse é rapidinho. Fluoreto de sódio. Bom, o sódio a gente já sabe que é o Na+. Agora, e o fluoreto? Bom, o fluoreto ele é um ânion que termina em eto. Então, ele é proveniente de um ácido que termina em hídrico. Ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico, HF. O fluoreto, tira o H, F-. Tirei um H só, F-. Uma carga positiva, uma carga negativa. Esse é o fluoreto de sódio. Ele é um anticárie, por conta do fluoreto. Ele é um sal usado no tratamento de água, né? Você adiciona para fornecer fluoreto, porque o fluoreto ele é anticárie. Anticárie. Tá? Esse daqui. Eu quero agora que você dê uma pausa no vídeo e monte para mim a fórmula desse sal. Depois que você terminar, você aperta o play. Combinado? Eu já vou continuar. Então, sódio, Na+. E o hipoclorito? Hipoclorito ele é um ânion que termina em ito. Então, ele vem de um ácido terminioso, vem do ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso, HClO. O hipoclorito é só você tirar o hidrogênio. ClO menos uma carga positiva, uma carga negativa. Essa é a fórmula do hipoclorito de sódio. Esse sal ele é encontrado na água sanitária. Água sanitária. Ele é um importante agente antisséptico, ele é um agente germicida, tá? Por conta do hipoclorito. O hipoclorito ele gera o ácido hipocloroso em solução, que é um potente agente oxidante. Então ele acaba oxidando micro-organismos e com isso matando-os, né? Bom, esses são alguns sais. Vou agora para outro canto apagar para continuar. Você vê o tanto de informação que tem, né? É uma aula muito conteúdo. Tudo isso você tem no seu caderno de estudo. É importante olhar, né? Se caso você não tem muita familiaridade com esses nomes, com essas aplicações, vale a pena dar uma olhada. Então vamos lá. Vou apagar até aqui. Acho que tá ótimo. Bom, estou olhando aqui a minha colinha. Esse sal que vem agora, ele é bem importante, ele cai bastante, que é o bicarbonato de sódio. Também conhecido como hidrogeno carbonato de sódio. Fórmula dele. Vamos lá? O sódio, de boa, né? Na+. Agora, quem é o bicarbonato? Ou hidrogeno carbonato? Bom, carbonato é um ânion que termina em ato, então ele vem do ácido carbônico. Ácido carbônico, H2CO3. O hidrogeno carbonato é quando esse ácido perde um H só. Então, HCO3 menos um positivo, um negativo. Esse é o hidrogeno carbonato de sódio, conhecido como bicarbonato de sódio. O que você tem que saber a respeito desse sal? Primeiro, ele é antiácido. Antiácido. Existem alguns produtos comerciais, né, um sal de fruta, por exemplo, que contém bicarbonato de sódio. Bom, se ele é um antiácido, significa que ele reage com o ácido do estômago, que é o HCl. Como é que é essa reação? Então você tem lá bicarbonato de sódio mais HCl. Só um detalhe, essa é uma reação de dupla troca, que você vai ver lá no finalzinho da apostila 2, essa reação vai aparecer para você. Tá? Então não fique muito preocupado com ela por enquanto.
Então aqui você tem, só vou colocar as cargas. O Na vai juntar com Cl, NaCl. Mais. O H+ do ácido vai se juntar com o bicarbonato, gerando o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, você viu, ele é um ácido instável, ele se decompõe, gerando CO2 e água. Então, CO2 e água. Essa é a reação, né, do bicarbonato de sódio com HCl. E um detalhe também bem importante. Bicarbonatos, não importa se é de sódio, de cálcio, não importa, mas bicarbonatos reagem com ácidos, qualquer ácido, tá? Gerando CO2 e água. Isso é uma reação bem importante. Bicarbonatos com ácidos dando CO2 e água. Tudo bem? Outra função importante do bicarbonato de sódio é como fermento. Fermento. Não o fermento biológico, mas o fermento químico, o fermento Royal. Opa, tá o som? Melhorou? Desculpa, pessoal, o som estava meio ruim. Espero que tenha melhorado. Ótimo. Então, voltando aqui, o fermento, não o biológico, mas o fermento químico, o fermento Royal. Bom, o que acontece quando o bicarbonato ele é aquecido? Então, você tem lá bicarbonato de sódio, que ele está na massa. O que faz uma massa crescer é a geração de gás, né? Então, o bolo cresce, o pão cresce por conta de gás. Então, na hora que você tem o bicarbonato nessa massa, ele vai para o forno. No forno, ele sofre uma decomposição por aquecimento, é uma pirólise, gerando carbonato de sódio, CO2 e água. Aí a pergunta, qual é o estado físico da água? Depende do que a gente for representar. Se a gente for representar os estados físicos na condição ambiente, líquido. Se for representar numa situação de forno, vapor, ou gasoso. Tá, vamos colocar gasoso aqui. Tudo bem? Balanceando essa equação, 2 aqui. Você sabe que a decomposição do bicarbonato de sódio já caiu algumas vezes já. FUVEST segunda fase, já caiu na Unesp. É uma equação bem importante. Tá? Existe uma outra decomposição, também de bicarbonato, que está no seu exercício, que é o bicarbonato de amônio, que também é um fermento. Também. Eu não vou colocar o estado físico agora, vou direto. Mas o bicarbonato de amônio, na decomposição, gera amônia, CO2 e água. Tá? Decomposição de bicarbonato gera CO2 e água. Decomposição de bicarbonato vai gerar CO2 e água, como você pode notar aqui e aqui. Tá bom? Então, um sal bem importante esse, hein? Outro sal. Carbonato de cálcio. Vamos lá. Bom, cálcio é da família 2 da tabela periódica, então a carga também é fixa, 2+. Carbonato vem do ácido carbônico, que já está representado aqui. Só que o carbonato é sem os 2 Hs. Então, o carbonato é o CO3, 2-. Bom, sobre o carbonato de cálcio, ele é um sal que você encontra na casca de ovo, é um sal que forma os corais, as conchas, é o sal do calcário, do mármore, é um sal também bem importante. E é a principal fonte de cal virgem. Se você pegar carbonato de cálcio e aquecer, ele também sofre uma pirólise, gerando a cal virgem, que é o óxido de cálcio, que a gente vai ver, né, na próxima aula, mais CO2. Vale ressaltar, hein? A decomposição de bicarbonato de sódio vai gerar CO2 e água. A decomposição de carbonato só gera CO2. Tá? Muito bem.
Olhando aqui minha colinha para ver se não está faltando nada. Está terminando já essa parte, a parte mais descritiva. Sulfato de cálcio, já estou colocando direto. Essa é a fórmula do sulfato de cálcio. O SO4 2- vem do ácido sulfúrico. Ele é o gesso. Né? Na verdade, o gesso é quando ele está hidratado. O giz é quando ele está desidratado. Então, o gesso é quando ele está hidratado. Giz, desidratado. Tudo bem, pessoal? Eu acho que a parte teórica é essa. É importante, se você tem alguma dúvida, voltar, assistir o vídeo de novo, ou assistir aquela parte que você não entendeu de novo. Tá? E agora vamos comentar um pouco dos exercícios. Bom, os exercícios de sala vai subir pelo Anglobox. Você vai ter todos os exercícios lá no Anglobox. Mas tem um que eu quero fazer um comentário mais delicado, que é o exercício 2, que é um exercício um pouco mais difícil. Eu não vou ler o enunciado, não vou ler. Eu vou organizar esse enunciado aqui na lousa rapidamente. Ele fala de 2 óxidos de mercúrio. Então, exercício 2, ele fala de 2 óxidos, que é o óxido mercuroso, e o óxido mercúrico. E ele dá fórmula, inclusive. O mercuroso é o Hg2O e o mercúrico, HgO. Aí ele pede a fórmula, olha só, ele pede a fórmula do sulfato mercúrico cloreto mercuroso e o nitrato mercúrico. Então é um exercício bem interessante para a gente formular. Bom, vamos começar. Eu sei quem é o sulfato, eu sei quem é o cloreto, eu sei quem é o nitrato. Agora, quem é o mercúrico e quem é o mercuroso? Qual é esse cátion? Qual é esse cátion? Para isso, a gente vai usar essas duas informações. Bom, vamos começar pelo mercúrico, que é mais simples. O oxigênio, ele tem uma carga -2. Todo composto iônico, o número de cargas negativas tem que ser igual ao número de cargas positivas. Então, se o oxigênio é -2, o mercúrio, nesse caso, vai ser +2. Então, qual é o cátion mercúrico? É o Hg 2+. Beleza. E esse? Isso daqui, pessoal, é um cátion só. É um cátion só. O mercúrio aqui, eles estão unidos por ligação covalente. Diferente isso, né? Bem diferente. Não é comum no ensino médio isso. Oxigênio, -2. A soma tem que dar 0, ou seja, o número de cargas positivas tem que ser igual, +2. Então, qual é o cátion mercuroso? Difícil até de falar, né? Mercuroso é Hg2, 2+. Agora sim, agora vamos para cá. Sulfato mercúrico. Opa! Mercúrico, de boa. Hg, 2+. E o sulfato? Sulfato vem do ácido sulfúrico, H2SO4. Então, o sulfato é o SO4, 2-. 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Essa é a fórmula do sulfato mercúrico. Cloreto mercuroso. Mercuroso é esse cátion. Hg2, 2+. Bom, cloreto é o Cl-. Agora aqui, cuidado. O número de cargas positivas tem que ser igual, negativa? Tenho 2 positivos. Preciso de 2 negativos, então eu tenho que pegar 2 cloretos.
Agora eu tenho, com 2 cloretos, 2 cargas negativas, 2 cargas positivas. E por fim, nitrato mercúrico. Bom, mercúrico, Hg 2+, nitrato é um ânion que termina em ato, vem do ácido nítrico HNO3, NO3 menos 2 cargas positivas, para eu ter 2 cargas negativas, 2 aqui. Então a resposta do exercício 2 é essa sequência de sais aqui. Tá? Bom, falar um pouco da tarefa. A tarefa TM, exercícios de aplicação. O 98 é um exercício bem legal que você tem que ficar atento na leitura. Tá? A TC, a tarefa complementar, você tem também exercícios de aplicação. Agora é legal você perceber, notar um pouco o 101 e o 102. São exercícios que existem conceitos explorados naqueles exercícios, ou pelo menos palavras que você ainda não ouviu falar, que vai aparecer mais para frente, mas não tem problema, porque você consegue matar os exercícios por eliminação. Tá? Tem um sal que aparece no exercício 102, que esse sal é muito explorado em reações de oxirredução ou reações de oxidação de álcool, ou oxidações de alquenos, que é esse sal aqui, ó, KMNO4, que se chama permanganato de potássio. Tá? É um sal que você vai ver bastante, esse sal ainda, muitas vezes. E o exercício, olhando, né, fazendo um geral, um panorama na tarefa, o 104, para mim, é o mais difícil de todos. Tá bom, pessoal? É isso, bons estudos.